Meus irmãos, graça e paz, amém? Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Joel, capítulo 2. Depois nós vamos ver o Salmo 33, apenas 2 versículos. Joel, capítulo 2. A palavra de Deus, Velho Testamento, o livro do profeta Joel, capítulo 2, apenas o versículo 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor, acompanha comigo em nome de Jesus. E restituo-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão, e o lagarto, e o meu grande exército te enviei contra vós. E comerei abundantemente, e vos fareis, e louvareis no nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Amém? Salmo de número 33, apenas o versículo 18. Salmo de número 33, apenas o versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam em sua misericórdia. Esperam na sua misericórdia. Livro de Joel, capítulo 2, vai falar do profeta, no qual foi feito uma promessa. Talvez você que está aqui nessa noite já ouviu uma promessa para a sua vida. Talvez você que está aqui nessa noite já foi contemplado por alguém que orou pela sua vida e disse: você vai ser abençoado, você vai receber de Deus algo precioso. Alguém que chegou até você e disse: a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Porque já diz o ditado que a esperança é a última que morre. Enquanto há vida, enquanto há fôlego, enquanto respiramos, nós temos esperança. Esperança de quê? De um trabalho melhor? Esperança de uma educação melhor para os nossos filhos? Esperança de mais afeto, mais amor, mais carinho? Esperança de mais bons relacionamentos com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com aqueles que trabalham conosco? Pergunto para os irmãos: aonde está a sua esperança? Este livro vai falar sobre, este capítulo vai falar sobre restituição. Restituir aquilo que estava perdido. Restituir aquilo que estava já esquecido às vezes. E quando o profeta vai falar no capítulo 2, a partir do versículo 25, ele vai falar sobre um dos maiores ou piores momentos que houve naquele tempo. Uma praga, uma peste, algo terrível que veio sobre os
campos, as lavouras, os sítios. Pessoas estavam plantando e estavam querendo colher a sua plantação. Todos nós, quando plantamos, nós esperamos colher aquilo que plantamos. E o texto vai falar que o Senhor vai falar aos corações naquela época que eles deveriam temer mais ao Senhor, buscar mais ao Senhor, ter fé, ter coragem, ter esperança, porque a praga estava sobre o lugar, os gafanhotos estavam sobre o lugar, e muitos estavam perdendo a sua esperança, a sua fé. Se você olhar para dentro da sua vida, do seu coração, do seu interior, talvez você pensa naquilo que talvez você já não tem mais esperança. Você não espera mais. Porque é algo que você já orou, é algo que você já buscou, é algo que você já entregou nas mãos de Deus, e até hoje você espera. Mas quando o profeta vai falar, ele nos mostra que esse Israel havia passado pela grande devastação, pela prova, havia passado por um dos seus piores momentos até então, e Deus, Ele vai falar com o seu povo através do profeta. Como Deus fala com você nessa noite, como Deus fala com você quando você está lendo sua palavra na sua casa, como Deus fala com você no seu trabalho, andando de carro, bicicleta, a pé, se você buscar a face de Deus. Deus, Ele não está parado, Deus não está com seus braços fechados, Deus não está olhando para outros lugares, a não ser olhar para o centro do seu coração. Deus enxerga a sua vida, Ele está olhando para você. E às vezes nós estamos orando, e não está tendo efeito a nossa oração, porque às vezes nós estamos olhando para lugares que não sejam a presença de Deus. E Deus quer que você se aproxime mais dEle, meu querido. Deus quer que você se aproxime mais do Senhor. Quando nós lemos o Salmo 33, versículo 18, o salmista, ele declara em uma verdade absoluta sobre a fé em momentos difíceis. Talvez você ainda não passou por um momento difícil. Mãe, a gente só tem uma, né? A gente só tem uma mãe. A gente pode tentar, em algumas igrejas aí, as pessoas, elas adotam as ovelhas como filhos na fé, né? Ah, esse aqui é meu filho na fé. Esse é meu filho espiritual. É meu filho, porque eu oro por ele, eu amo ele, eu gosto de estar com ele. É meu filho na fé. Eu tenho algumas mães por aí. Desde quando eu comecei o seminário, em 98, eu conquistei algumas mães. Eu chegava na igreja para pregar, viu, pastor Guilherme? Algumas igrejas presbiterianas, a gente pregava. Gostei tanto de você, vou orar com você. Você vai ser meu filho na fé. Amém. Glória a Deus. Eu aceito.
de sangue, a mãe que te deu a luz, a mãe que te amamentou, a mãe que te educou, que te deu palminhas, né? Que te deu chineladas, que te deu varadas, porque você há algum tempo, né, foi desobediente, você recebeu varadas pela educação que os nossos antepassados tinham. Hoje, se você der uma varada, você pode ser preso. Hoje você não pode dar palmadas. Mas na minha época, na época de alguns irmãos aqui, a gente recebia. Eu lembro até hoje uma chinelada que eu recebi. O cinto do velho. Mas quando nós falamos da nossa mãe biológica, a gente sente. E quando eu volto para a palavra do Senhor, Deus nunca perde de vista aqueles que confiam nele. Vou falar de novo. Deus nunca perde de vista aqueles que confiam nele. Se você confia em Deus, Deus está olhando para você, mesmo que Ele permita o diabo atingir e atacar a sua vida. Porque Jó, homem reto, temente, íntegro e que se desviava do mal, o diabo pediu a Deus para tentar a vida dele. Presta atenção. Está no livro de Jó. Deus estava ali no seu diálogo, na sua amizade, conversando com Jó. E o inimigo chegou diante de Deus e falou: você abençoa ele porque você dá tudo para ele. Toca nele que você vai ver se ele vai continuar sendo fiel ao Senhor. Era ferida. Mas Deus, conhecendo o coração de Jó, como Deus conhece o seu coração, Deus permitiu. Pode tentar a vida de Jó, mas não arranca a vida dele. O que aconteceu? Perdeu os filhos, perdeu as terras, perdeu os gados, as ovelhas, e perdeu a sua saúde. A saúde. E eu falo para os queridos irmãos que é o mais importante da sua vida. É a coisa mais importante da sua vida. É a saúde. Tem dois tipos de saúde: a saúde física e a saúde emocional, espiritual. Existem pessoas hoje que estão com depressão, pessoas ansiosas, pessoas que estão amarguradas, não conseguem dormir se não for com medicamentos. Se você observar as crianças hoje, estão nascendo com autismo, grau 1, grau 2, grau 3. Não dá para ficar calado, não dá para ficar quieto. Nós precisamos ter atenção conosco, com a nossa saúde. Quando o profeta Joel vai falar sobre a promessa de Deus, a profecia do Senhor aí, o povo já estava cansado, exausto, fadigado, já estava tudo de forma com que a situação trouxesse a morte, feridas, mas Deus falava com ele para que ele venha profetizar.
Eu quero abrir um parênteses e falar para você que nós temos que profetizar. A igreja precisa profetizar. Profetizar o que, pastor? A bênção, a saúde, a vida. O que diz a palavra do Senhor? Em Abacuque, capítulo 3, versículo 17: porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda, e aí, que não haja fruto na oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas dos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei por Deus da minha salvação. É uma palavra de Deus a Abacuque para aquele povo, para o momento em que estava vivendo Abacuque, nenhuma das suas orações, a sua oração tem efeito. Agora eu quero abrir um parênteses. Vai ter um momento na sua vida que, mesmo que você seja formado, pós-graduado, mestrado, doutorado, vai ter um momento na sua vida que você não vai poder fazer nada. Porque Deus tem o controle de tudo. Semana passada, eu estava no Hospital São Camilo, lá em Aracruz, quando a médica chamou a família para dar a pior notícia. E o diagnóstico é pesado. Tem hora que você tem que ficar calado, porque nós choramos muito. E diante de tanto estudo, eu comecei a estudar aos 17 anos, quando eu terminei com a contabilidade. Eu fiz técnico em contabilidade. Eu comecei depois a fazer faculdade, estudar. 3 faculdades, 7 pós-graduações e começando agora mestrado. E diante daquela notícia, a gente fica sem força. Dá uma ansiedade dentro da gente e a gente fica sem fazer nada. A vontade que a gente tinha na hora é de ir para a parede e bater a cabeça. Você não passou por isso ainda? Cuidado. Uma hora pode acontecer. Uma hora a prova vem, e mesmo que seja a vontade de Deus na sua vida, a gente pergunta para Ele: por quê? Eu estava imaginando quantas vezes eu fui em hospitais para levar um louvor, levar uma palavra, visitar. Desde 2015, quando eu fiz o curso de capelania internacional, foi uma faculdade lá de São Paulo, capelão,
Aí eu comecei a fazer o trabalho. Todos os hospitais que a gente vai, a gente tem acesso. E aí eu visitando e colocando a mão sobre aqueles enfermos. Me lembro uma vez que eu estava no hospital em Barra de São Francisco, até então, 20 anos atrás, era evangelista, pastor da igreja presbiteriana na época, pastor Edmilson, disse para mim: evangelista, vai lá no hospital e leva lá o carinho, o conforto para aquele irmão que está lá no Senhor. Eu fui lá. Eu era jovem. E aí eu orei por ele, e 2 horas depois ele faleceu. Quantas vezes? Mas você ora pelos seus amigos que estão enfermos, você ora pelos seus parentes enfermos, mas quando chega a hora da sua mãe, né? A oração tem que ser diferente. Eu ajoelhei e pedi a Deus misericórdia diante de uma enfermidade maligna, porque nenhuma enfermidade é de Deus, nenhuma enfermidade vem de Deus, ela é permitida por Deus. Deus não queria que o homem pecasse, o homem pecou. Deus não queria que o homem saísse da presença dele, o homem saiu da presença. E com isso veio tudo isso que está acontecendo hoje em dia. Se você for no hospital amanhã, qualquer hospital, Santa Rita, Santa Mônica, Vila Velha, Vitória, qualquer hospital, você vai ficar surpreso de tanta gente doente precisando de remédio, precisando de assistência. A gente não dá conta, meus queridos. Eu estou aqui com o meu louvor, tocando violão para um, o outro chama ali, a gente vai num quarto, no outro, as pessoas estão desesperadas. E a gente chora por dentro e fala: meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Aí Deus fala: ora, ora. Sabe por que Deus fala isso? Em primeiro lugar, porque Deus vê a sua situação. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que temem. Salmo 33. Significa que Deus não é indiferente à nossa dor, seja qual ela for. Deus não é indiferente, Ele é o mesmo que opera no passado, que vai operar hoje e que opera no futuro, segundo a vontade dEle. Mas Deus quer que você, com o seu coração, transmita a Ele entusiasmo, alegria, fé. Deus quer que você chegue para Ele: Senhor, tem misericórdia, como aquele cego fez no caminho em que Jesus estava, e ele disse: Mestre, tem misericórdia de mim. Jesus parou e Jesus curou aquele cego. Muitas vezes Deus espera de nós, e eu pergunto para você: como está a sua fé diante de Deus? Como está a sua fé diante do Senhor? Como é a sua oração diante de Deus? Segundo lugar, Deus pode restaurar o que foi destruído. Acabamos de ler Joel capítulo 2. Deus declara, é uma declaração de Deus: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Observe aqui que Deus não promete apenas devolver a colheita, Ele promete restauração dos anos, restaurar
a sua vida. Deus é especialista em transformar a destruição em milagre. Talvez você tenha algum ente querido que está desenganado. O médico disse que não tem solução. O médico já desenganou. A medicina desenganou. Mas a última palavra é do Senhor. Pode ser um cientista, um médico, um PhD, doutorado, tudo. A última palavra é do Senhor. É Ele quem faz. A morte e a vida estão nas mãos de Deus. Um certo carpinteiro recebeu uma madeira velha, cheia de rachaduras e aparentemente inútil. Um carpinteiro. Qualquer pessoa jogaria essa madeira fora, porque estava aparentemente podre. Mas o carpinteiro a trabalhou com cuidado e paciência. Depois de algum tempo, aquela madeira se tornou um lindo instrumento musical. O que quer dizer isso? O que parece improvável aos olhos humanos, para Deus é provável. Deus é quem pode fazer. Ele pode transformar história, Ele pode realizar sonhos, Ele pode fazer aquilo que você espera. Em terceiro lugar, Deus recompensa aqueles que esperam nele. O salmista disse sobre os que esperam na sua misericórdia. A última parte do versículo. Sobre os que esperam abundantemente, que esperam com fé a sua misericórdia. Esperar em Deus não é uma passividade. Não é simplesmente sentar, meu querido, e esperar. É confiar mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Esperar é confiar. Lembra de José? Ele esperou na prisão. Jó passou pelas grandes perdas. E Davi enfrentou perseguições. Mas todos eles têm algo comum. Eles tiveram fé. Tiveram confiança em Deus. Eu quero finalizar dizendo para você que Deus, Ele é especialista em restaurar vidas. E Ele quer restaurar não só as nossas vidas, mas os nossos sonhos, nossos projetos de vida. Deus deixa 3 promessas claras para a minha vida e para a sua vida. 3 promessas. Ele vê a nossa situação, a sua situação, Ele sabe. O que você espera do Senhor, Ele sabe. Ele restaura o que foi destruído, seja o que for destruído, Ele restaura. E terceiro, Ele honra aqueles que esperam nele. Ele honra. Honrar no sentido de atender o seu chamado, a tua oração, o teu pedido. Ele atende a tua oração. O que você está pedindo a Deus? O que você está buscando em Deus? O que você está colocando diante de Deus? Se você colocar com fé, como nós cantamos, pela fé, porque não é fácil nós louvarmos, como diz o hino de Vitória de Cassiano, não é fácil nós louvarmos no meio da adversidade, não é fácil nós louvarmos no meio da guerra,
no meio da prova. Não é fácil cantar nesse momento. Teve um momento na semana passada que eu não consegui cantar. Mas precisamos ter fé, acreditar no impossível, acreditar no impossível de Deus para a sua vida e para a minha vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu vou orar ao Senhor. Depois nós vamos cantar uma canção. Talvez você ainda não passou pela prova. Você ainda não passou por este vale. Mas estávamos conversando aqui antes do culto, o pastor disse: precisamos estar preparados. Precisamos nos preparar. Porque um dia o inimigo pode chegar diante de Deus e pode falar assim: aquela irmã é muito abençoada, permita-me tentar a vida dele, permita-me tocar na vida dela. E quando o inimigo se levanta contra nós, pode ter certeza, não é para brincar. O inimigo não brinca. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas não se esqueça, meu querido, que Deus, Ele olha para a sua vida. Deus olha para a tua vida. Deus contempla o teu coração. Deus, Ele olha as suas necessidades, Ele sabe da sua aflição, Ele sabe que está almejando, que está esperando o teu coração, e Ele está aqui nessa noite. Eu sinto a presença do Senhor. Ele está aqui nessa noite para abençoar a sua vida, para te derramar sobre a sua vida mais a graça dEle, a presença, a unção sobre as nossas vidas. Por isso nós vamos clamar ao Senhor, vamos orar a Deus. Mestre, Senhor, nesse momento, Pai, nós entramos na Tua presença. Ó Deus, quando nós entramos na Tua presença, nós clamamos ao Senhor nesse momento, pelas misericórdias do Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor opere de forma poderosa, abundante, que o Senhor venha com tua unção, com os teus anjos, traga aqui, ó Pai, objetos que venham penetrar no nosso íntimo e trazer a cura para enfermidades que ainda nós nem sabemos. Enfermidades essas que o inimigo já pediu ao Senhor permissão para colocar. Nós declaramos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, a cura. Pedimos a cura, Senhor. O Senhor opere de forma poderosa com a tua mão, porque o Senhor é o mesmo que operou no passado e opera hoje. O Senhor não muda. Deus querido, em nome de Jesus, está com a tua mão agora nos hospitais, Senhor. Vai com a tua mão poderosa naquelas vidas que estão ali. Nós clamamos ao Senhor porque sabemos que o Senhor pode trazer a cura, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode purificar. Pela fé, posso clamar. Pela fé,
Como o Senhor deu 15 anos a mais àquele homem, ó Deus, nós pedimos a Pai muitos mais anos para os teus filhos, para as tuas filhas. Coloque diante do Senhor também a vida da minha mãe, a dona Cleusa, lá no hospital. Em nome de Jesus, o Senhor é capaz de restituir. O Senhor é capaz de dar vida, como profetizou, aqueles ossos. E aqueles ossos eles se tornaram vida. Clame, como diz a tua palavra, nós estamos clamando ao Senhor. Mas que não seja a nossa vontade. Nós não podemos nada, mas o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor pode. E agora, nesse momento, eu quero te agradecer pela vitória recebida. Eu quero te agradecer pelo milagre. Eu quero te agradecer pela cura. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem ouvido as nossas orações, ouvido as orações dos teus filhos, das tuas filhas. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém.